Dando então prosseguimento ao nosso corset, nós já fechamos os nossos painéis C, D e E e colocamos os ilhoses, isso lado direito e lado esquerdo da peça. E também já unimos o nosso painel A e B e colocamos o busque. Então, o que a gente vai fazer para dar prosseguimento? Agora a gente precisa definir que tipo de barbatana flexível que a gente vai usar no resto da peça. Nós temos algumas opções e eu vou mostrar essas opções aqui para vocês. Uma das nossas opções de barbatana são as barbatanas flexíveis sintéticas, que é a Ridgeline. Ela vem assim numa caixa, tem de diferentes cores, essa por exemplo é preta, essa outra é branca, isso para mim geralmente é bastante indiferente. O ideal é que você compre a de 1 centímetro de largura, existem várias espessuras diferentes, e aí você vai comprar ela mais grossa, porque a gente vai dobrar ela ao meio, e aí a gente vai passar uma costura, e pode ser bem no meio dela, assim. E aí você vai ter já uma referência da quantidade que você precisa, digamos que você precise de 3 metros de barbatana flexível. Você já corta 3 metros dessa barbatana, costura ela de uma vez e depois você vai cortando nos tamanhos que você precisa em cada um dos locais que vai ficar no espartilho. Depois que você cortou, você vai fazer um acabamento nas pontinhas. E como é que a gente faz isso? Existem alguns acabamentos que você pode comprar, mas você também pode fazer esses acabamentos. Como é que eles são feitos? Você vai primeiro aproximar, a gente pode cortar aqui, né? Reto. E aí você vai aproximar da chama de uma vela, que como ela é sintética, ela já vai criar ali um pequeno acabamento. Além disso, você também pode usar uma fita crepe para fazer a terminação do acabamento. Como é que a gente faz? A gente corta a fita crepe, fazemos uns piques no meio, sem cortar totalmente, e aí eu coloco aqui na altura do pique que eu fiz, dou essa dobradinha que eu precisaria ter dado um pique um pouquinho maior. Reparem então que eu fiz como um T, aí eu viro a outra parte e dou o acabamento. Então eu posso fazer dessa maneira com fita crepe, ok? Ou eu posso também fazer com um tecido. Esse mesmo processo que eu fiz aqui com a fita crepe, eu também posso, da mesma maneira, cortar um pedacinho de tecido e costurar. A fita crepe funciona muito bem e é mais prática, tá? Mas, além dessa barbatana costurável, a gente também pode usar a barbatana espiralada, que é uma barbatana metálica que tem uma flexibilidade muito boa, né? Tem essas barbatanas que elas já vêm de fábrica, do fabricante, cortadas no tamanho que você precisa. A grande desvantagem é que eles vendem geralmente em pacotes de grande quantidade, 50 unidades, por exemplo, e às vezes você não precisa disso tudo. A vantagem é que quando ela já vem com esse acabamento de fábrica, ela costuma ter uma qualidade maior. Quando a gente corta, às vezes elas correm o risco de enferrujar. Eu nunca passei por isso, de ter uma peça que a barbatana tenha enferrujado, mas é o que se diz que pode acontecer. E aí a gente tem espessuras diferentes, né? Você tem a mais fina, de meio centímetro, você tem essa mais grossa. Isso é muito uma questão de gosto, o que você quer para sua peça, se você quer uma peça mais ou menos estruturada, se você quer ela mais leve. E também é importante a gente saber o tipo de barbatana para a gente costurar as canaletas na nossa peça, né? Mas digamos que você, ao invés de comprar elas já no tamanho de fábrica, você também pode comprar ela no metro.
essa daqui, por exemplo, a dessa mais fininha, e ela foi comprada no metro. Vocês vejam que ela é bem grande, né? E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode cortar e a gente mesmo faz o acabamento, compra essas cabecinhas em separado e aí a gente faz o acabamento encaixando e apertando com um alicate como esse, tá? E como é que a gente faz para cortar? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês precisam desse tipo de alicate, se chama torquês, tá? Eu vou cortar essa barbatana aqui para vocês verem. Para a gente cortar, a gente não pega a peça assim inteira e tenta cortar. A gente vem aqui assim no cantinho e tenta cortar um dentinho desse. Eu vou mudar aqui o foco para ficar melhor. A gente vem aqui nessa lateral e aí a gente vai cortar uma lateralzinha por vez. Aqui eu já cortei um dentinho, aí eu posso vir do outro lado, posso cortar outro. Pronto, tá? Então, esse tipo de alicate chama torquês, é o que a gente usa para cortar a barbatana espiralada. Aí eu vou pegar esse acabamento, eu coloco na peça. Gente, é muito difícil fazer para câmera as coisas. Coloquei na peça e aí eu vou e aperto com um alicate como esse daqui, ok? E aí a vantagem é que você compra apenas um pacote num tamanho só e corta de acordo com a sua necessidade.